pessoal, esse é o quarto vídeo sobre busca de substrings. Bom, agora eu vou falar sobre o algoritmo KMP, do Knut Moresprite, que para mim é um dos mais interessantes dos que eu vou mostrar para vocês. Bom, a ideia básica por trás do algoritmo do KMP é que sempre detectamos uma incompatibilidade, uma colisão após algumas correspondências, já conhecemos alguns dos caracteres no texto da próxima janela. E aproveitamos essa informação para evitar a correspondência de caracteres que sabemos que corresponderão de qualquer maneira. Não é um algoritmo que qualquer um inventaria sem muitas horas de estudo. Esse é um método bastante engenhoso e de muito cuidado. Então, vamos ver não só o algoritmo, como também quem estão por trás dele. Na verdade, foi descoberto de forma independente por dois teóricos e um programador. De um lado, tem-se o Knut, que leu um artigo de Steve Cook, e neste artigo ele percebeu que poderia ser possível resolver o problema de pesquisa de substring em tempo linear. Mas o teorema não deu nenhuma maneira de resolvê-lo, então Knut trabalhou nisso e descobriu um jeito. Do mesmo lado teórico, tem-se Pratt, que era um estudante do Knut em Stanford na época, que descobriu uma maneira de cuidar dessa incompatibilidade independente do tamanho do alfabeto. Do outro lado, tem-se Jim Morris, que estava escrevendo um editor de texto. Morris trabalhou para o Centro de Computadores em Berkeley e queria ter um editor de texto realmente bom. E uma das coisas que ele queria fazer era evitar o algoritmo de força bruta, porque o backup era realmente inconveniente. Então, ele basicamente inventou o mesmo algoritmo que o Knut e o Pratt estavam estudando. Naquela época, a comunidade era pequena. Então, como a teoria precisa de prática, em 1977, eles escreveram o artigo Fast Pattern Matching in String, que baseia-se na ideia de construir uma máquina determinística de estado finito para a busca de strings. Lembrando que uma máquina determinística de estado finito tem um número finito de estados. Há um estado inicial e um estado de parada. De cada estado, há exatamente uma transição para cada caractere possível do alfabeto. Então, vamos dar uma olhada no que significa construir esse DFA no KMP. A construção do DFA depende do padrão e do alfabeto. Como exemplo, utilizei os 256 caracteres da tabela ASCII. Então, a primeira coisa é a criação de um estado para cada caractere no padrão e então trabalha-se com as transições de correspondência. Ou seja, quando está no estado J, isso significa que já combinou caracteres J do padrão. Então, se o próximo caractere corresponder, então o caractere que você tem é o caractere que deve corresponder. Então, esse é o caminho de J, que é o J mais o primeiro caractere. E assim combina-se J mais 1 caracteres. Assim, tudo o que significa é que podemos criar as transições. Então, para AB, AB, AC, se a máquina está no estado 0 e VA, então vai para o estado 1. Se está no estado 1 e VB, então vai para o estado 2. E assim por diante. É assim que obtemos as transições de correspondência para nos levar todo o caminho através do padrão para o estado de aceitação. Então essa é a parte fácil. A parte mais engenhosa são as transições de colisão. Um caractere de texto que não corresponde ao caractere do texto atual, a base é tentar aproveitar o conhecimento já adquirido. Então, a partir da simulação do DFA construído sobre o padrão, é necessário aproveitar esse conhecimento como se tivesse feito um backup. Primeiramente, a partir do padrão, é inicializada a primeira transição para o estado 1. Então, se vemos um B ou um C, ficamos em 0. Se vemos um A, vamos para 1. Aqui copia a coluna de X para a coluna de J. Agora, se vemos um B, vamos para 2. E se vemos um A, continuamos no 1. Copia a coluna de X para a coluna de J. Valor atualizado e o autômato até este passo. Agora o valor de X é atualizado para aproveitar o conhecimento já adquirido. Copia a coluna de X para a coluna de J. Novamente o valor atualizado e o autômato até este passo. Agora o valor de X é atualizado. Copia a coluna de X para a coluna de J. Valor atualizado. Agora o valor de X é atualizado e o autômato até este passo. Novamente copia a coluna de X para a coluna de J, o valor aqui é atualizado e o autômato até este passo. Bom, agora temos a tabela final e o autômato, e como vimos na implementação para a construção do DFA
do que no último Sprite, requer muito pouco código. Agora a busca. Para seguir o mesmo exemplo dos outros algoritmos, aqui tem-se a tabela DFA já construída e o texto para realizar a busca. Inicializa no estado 0. Na posição A0 do DFA tem-se J igual a 1. Na posição B1 do DFA tem J igual a 2. E na posição A1 do DFA tem J igual a 1. Colisão. Então, estado 1, colisão, desliza no texto. Na posição A0 do DFA tem J igual a 1. Agora, na posição B1 do DFA tem J igual a 2. Colisão. Então, desliza no texto, desliza no texto. Na posição A0 do DFA tem J igual a 1. Na posição B1 do DFA tem J igual a 2. Na posição C2 do DFA tem J igual a 3. Na posição B1 do DFA tem J igual a 4. Na posição A1 do DFA tem J igual a 5. Padrão encontrado no índice 5. A pesquisa de substring KMP não acessa mais do que M mais N caracteres para pesquisar um padrão de comprimento M em um texto de comprimento N. Cada caractere do padrão é utilizado para construir o DFA. Cada caractere de texto é acessado uma vez, no pior caso, ao simular o DFA. KMP constrói um autômato em tempo e espaço proporcionais ao alfabeto e ao tamanho do padrão. Complexidade no pré-processamento é proporcional a R vezes M, onde R é o número de caracteres da tabela ASCII considerado, neste caso, e M é o comprimento do padrão.